Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Facopcast. Nossa voz é a odontologia, presentes hoje no quarto dia do CIOSP, o maior congresso de odontologia da América Latina, recebendo aqui a presença do Dr. Mário Sérgio Jorge, que é cirurgião dentista, homeopata e também cirurgião dentista com especialidade em dentística restauradora. E também é coordenador do curso de homeopatia para cirurgiões dentistas da Facop. Doutor, muito prazer. Prazer é meu, André. Mais uma vez, uma satisfação muito grande estar aqui na Facop para esse podcast, né, gravando. E estamos aí, né, vivenciando mais uma vez esse CIOSP, 43º, um dos congressos, um dos maiores congressos do mundo. E vamos dar a nossa contribuição. Legal, doutor. Doutor, conta pra nós, quem é o Mário e quem é o doutor Mário? Muito bem, Mário Jorge, avô de 2 netos, né, casado, 44 anos, com a professora Jussara Jorge, que é minha parceira, né, de vida, parceira, evidentemente, de profissão. Gosto, corintiano, de coração. Somos dois. Isso é importante, né? E que adora viver a vida, de viajar, de curtir realmente, tá sempre se atualizando, se aperfeiçoando, conhecendo as coisas da vida para ter sempre qualidade de vida. Legal. E o doutor? Muito bom. Como eu disse no primeiro momento, a gente já está formado há 44 anos, cirurgião dentista, realmente, por opção. Sempre tive vontade de fazer odontologia e me oportunizou realmente estudar na Universidade de São Francisco, na USF. E lá eu desenvolvi não só uma carreira docente, mas a partir daí fui fazendo a capacitação docente. Iniciamos com curso de mestrado, doutorado e assim por diante. Nos especializamos, evidentemente, em homeopatia, principalmente dentística, pele, aperfeiçoamento. Hoje a gente está muito focado realmente em trabalhar em relação à prevenção. Para mim, hoje, uma consultória centrada em promoção de saúde, o que me oportunizou desenvolver os cursos de homeopatia, valorizando essas questões realmente do cuidado da saúde bucal, agregando sempre valor com opções terapêuticas a mais para que a gente foque no nosso doente, que é o paciente que traz muitas vezes os problemas que necessitam de uma atenção especial. Bacana, doutor. Então, vamos falar aqui sobre homeopatia para cirurgiões dentistas. Perfeito. Costumo dizer que a homeopatia ela é um tema um pouco controverso dentro da área médica. Sim. E é uma novidade para mim, vou confessar, para a área do cirurgião dentista. Então, conta para nós como surgiu, quais são os resultados dela iniciais e quais são o prognóstico para frente. Perfeito. André, eu vou logo com experiência clínica, que eu acho que é o mais importante. A homeopatia é reconhecida como especialidade na odontologia. Já vão 10 anos que ela foi reconhecida como especialidade. Num primeiro momento, as pessoas sempre questionaram o que eu vou fazer com bolinhas de açúcar ou com gotinhas, né, que são os medicamentos homeopáticos. E sempre ficou aquela questão, né, empírica, né, psicológico, efeito placebo, né? Então, eu tenho que contar hoje a possibilidade que a gente tem de atender pacientes com câncer bucal. Eu acho que isso é uma das coisas mais complexas que a gente vivencia, porque os números estão aumentando a cada dia. A doença bucal, especialmente o câncer, em função de várias questões hoje de estilos de vida alterados, especialmente, vamos dar um exemplo, o vape, né? O cigarrinho eletrônico, né? Que as pessoas acham que por não estar acendendo um cigarro como tem 10 vezes mais nicotina que tem um cigarro. E queira ou não, as pessoas estão fazendo uso inadvertidamente de muitas drogas, né? Especialmente não só aquelas que a gente conhece como drogas, né, tóxicas, né? Mas muitas situações, evidentemente, que a gente vê alimentares, né, e que comprometem e fragilizam a mucosa. Especialmente se não vamos falar da doença sexualmente transmissível também, que é o HPV. Então, todas elas com base. E a gente tem tido uma oportunidade de vivenciar essa experiência com essas doenças no Instituto de Câncer Dr. Arnaldo, uma instituição do câncer altamente reconhecida, mais de 125 anos, aonde antigamente era o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, né? E lá nós estamos tendo a oportunidade de constituirmos um serviço de homeopatia médico e um serviço de homeopatia odontológico. Qual é a nossa entrada, especialmente? É trabalhar os efeitos colaterais, as sequelas de uma quimio e radioterapia, né? Que é o tratamento oncológico. Os pacientes manifestando, evidentemente, graus de estomatites, mucosite, né, severos,
onde a gente classifica com nível 4, 5, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o que se faz? As pessoas não conseguem ingerir água, não conseguem mastigar, não conseguem falar, são obrigados a ter que receber uma sonda nasogástrica para se alimentar, e você percebe o sofrimento. Aí o que tem para fazer? Não é? Então, dentro dos cuidados paliativos, onde muitos pacientes já estão numa situação de finitude, e aqueles que ainda têm muita lenha para queimar, que eu digo para viver, a gente entra com a homeopatia. Um efeito onde você valoriza a sintomatologia do paciente em relação às manifestações que ela tem, e a gente entra com medicamentos não agressivos, sem efeitos colaterais. Então a gente valoriza muito a sintomatologia que o paciente apresenta para a seleção do medicamento. E a partir do momento que eu preparo a farmacotécnica homeopática, preparo essa medicação, eu ofereço ao paciente, ele fazendo uso, ele começa a minimizar o seu sofrimento, a sua dor, tendo resultado de algumas coisas que ele não tinha com outra técnica, outra terapia. Então isso tem nos dado uma oportunidade muito grande, não só na área médica, de pacientes que apresentam, evidentemente, uma alteração no estado de saúde muito grande, e você entra como uma possibilidade. É algo a mais, é um plus. Se não tivesse resultado, esses pacientes com certeza estariam já numa linha, infelizmente, E qual final. a diferença, doutor, entre a homeopatia utilizada na medicina para a homeopatia utilizada na odontologia? André, Há uma diferença entre, ou é só o medicamento, ou há uma terapia, um tratamento, vou puxar um pouquinho para a pediatria, ART, sim, né, que não é invasivo, você utiliza de substâncias restauradoras não tão invasivas, né? Você tem ali isso, liberações de flúor, por exemplo, né? perfeito, Então, assim, perfeito. o que caracteriza a diferença? É um tratamento intraoral ou é um tratamento realmente homeopático igual à medicina? Você tem um tratamento sistêmico. Então, você deu um exemplo de um paciente com HMI, né? O que acontece? Você vai dizer assim, bom, o paciente tem uma manifestação que necessita de uma técnica, necessita de uma restauração, de um infiltrante resinoso, enfim, técnicas que a gente tem à nossa disposição. Só que a odontologia hoje ela é minimamente invasiva, e a gente tem que pensar exatamente, né, que o Para menos preservar o preservar, elemento. exatamente, e prevenção. Então a odontologia trabalha com prevenção. Então, se você me perguntar, homeopatia na odontologia, primeiramente o foco que eu faço, qualidade de saliva, quantidade de saliva, entendeu? Eu quero saber, esse paciente está sofrendo por xerostomia, a sensação de boca seca, ele está em hipossalivação, porque 45% dos medicamentos químicos alopáticos têm efeitos colaterais. E entre Desmineralização eles, do esmalte? a boca seca. Então você tem uma desidratação da superfície de esmalte, né? E eu preciso dar condições, não só locais, mas sistêmicas para melhorar isso. Eu não posso estimular exatamente a medicação com algumas drogas que têm efeitos colaterais. Eu poderia pensar em pilocarpina, por exemplo, mas a pilocarpina tem um efeito taquicárdico altamente desconfortante. Então, se eu tenho uma outra possibilidade para modalizar esses sintomas e selecionar um remédio que me permite estimular a produção salivar, né, de glândulas muitas vezes, especialmente em oncologia, que os ácidos estão destruídos, eu preciso ter aquilo que eu, de possibilidade, uma parótida, uma submandibular, uma sublingual ou glândulas menores, a produzir a saliva. E ao mesmo tempo investigar as condições de pH, capacidade de tampão. Então, essa visão homeopática valoriza demais aquilo que praticamente, André, ninguém está fazendo. Doutor, e para pacientes que estão acamados, pacientes que estão já em UTI, Sim, né? Nós hoje temos a odontologia hospitalar. perfeito. A homeopatia odontológica, ela caminha paralela ao que a odontologia hospitalar também realiza? Sim, inclusive porque você, pensando sempre assim, por que o indivíduo está internado dentro de uma UTI, numa condição muitas vezes entubado ou não? Qual é a valorização que a gente pode associar, né? Juntamente, usar inclusive produtos menos agressivos, né? Porque você vai fazer, por exemplo, uma limpeza da cavidade oral. A odontologia hospitalar preconiza muito isso. Sim. É o ambiente hospitalar, é você treinar a equipe que assiste. Porque você sabe, André, que infelizmente dentro de um ambiente de UTI hospitalar, o que menos se faz é limpar a boca. Por falta. Endocardite E bacteriana. aí você tem a pneumonia aspirativa por ventilação, né? Então você tem que dizer assim, Mário, você tem como... Porque eu quando falo de homeopatia, eu falo de abordagem.
Eu não estou falando só da questão de prescrição, mas é a maneira, a valorização como você dá para aquele indivíduo que está ali manifestando as suas queixas, ou que, registradas ou não, e você contribuir. Se for possível também agregar uma prescrição e dar a ele uma medicação para ter um equilíbrio maior, estimulando a imunidade que está baixa, sabe? Para auxiliar e não correr riscos de ter um agravamento ainda maior, nós vamos trabalhar, você entendeu? Então é isso que a gente tem oportunizado, é agregar valor. Não é simplesmente dizer assim, acho que vai dar certo, ou ter um efeito psicológico, entendeu? É um efeito de pronto. Então se a gente vê que hoje em pediatria, né, a grande maioria dos médicos hoje que atendem pediatras fazem homeopatia, porque percebe que os seus casos com as práticas convencionais patinam. Então são casos de manifestações de pele, dermatológicas, que muitas vezes você não tem opção se não usar corticoide, né? Problemas respiratórios, asma. E a gente valoriza isso. Eu tenho um paciente que tem uma crise de bronquite asmática, se ele é asmático, eu tenho que avaliar o quadrão respiratório. Porque isso é que a odontologia faz, é melhorar a questão respiratória, o sistema estomatognático, melhorando o fluxo respiratório para auxiliar o médico a uma conduta melhor, né? E quando você tem a possibilidade de um homeopata entender e valorizar como que a criança reage, como ela tem um reacional, que é a individualização, né, da maneira como ela se comporta, o que leva ela a fazer a crise? É só um alérgeno? Ou é uma outra conduta que de repente mina as energias dela do ponto de vista de comportamento, de insegurança, de timidez? Isso influencia. O mal pensar leva ao mal agir e ao mal sentir. O doutor comentou ali no início muito da questão estomatológica. A homeopatia, ela está diretamente ligada à estomatologia, ou ela pode atuar em outras frentes que não seja somente nas questões de câncer bucal ou de qualquer tipo de doença intraoral, na doença cárie, enfim. Sim. E você também disse da prevenção. Como eu utilizo a homeopatia, só para a gente finalizar essas duas últimas perguntas, como nós utilizamos da homeopatia para prevenção? Perfeito. Então vamos lá, você falou estomatologia, né? Acho que você tem uma das áreas da odontologia que mais se prescreve na área de estomatologia. Quase não tem mais estomatologista, né? Não tem. O meu TCC foi sobre estomatologia e eu fui para dentística. André, infelizmente, patologista bucal, né? Só que as pessoas adoecem na boca, todo mundo tem uma estomatite. São poucos os profissionais hoje que você localiza com essa visão. Aí você tem que entender, vamos lá, uma afta, é uma simples afta? Ela foi procurada por quê? Porque a afta ainda tem uma etiologia psicológica, psicogênica, aonde você de repente percebe que não só a alimentação pode agravar, como também muitas vezes estresse. E como é que você trata o estresse? Esse é que fica a dúvida, você entendeu? Então você tem uma opção terapêutica para esse equilíbrio. O Brasil é o país de maior número de ansiosos do mundo. Como é que se trata a ansiedade? Só com benzodiazepínico? Às vezes é parafunção também, ficar mordendo. Hábitos que são deletérios, né? E que são lesivos. E você tem que entender isso. Chupar dedo, roer unhas, é um hábito deletério. Aí eu te pergunto, será que só colocar uma placa para ele não ronger, né? Para não ranger os dentes, para não morder a unha, fazer uma dedeira de acrílico é o suficiente? Você entende que é uma abordagem de valorização, de observação dessa visão mais do todo. Sim. Isso leva à prevenção que eu estou te falando. Porque se você trabalha com uma criança, que a gente sabe evidentemente quais são as causas principais e etiologias, cárie. A cárie é uma doença açúcar dependente, não é isso? Basicamente, né? Dieta. Se há uma criança que tem uma dieta cariogênica, onde o açúcar está presente desde a mamadeira, que não mamou, não fez o aleitamento materno, e vai indo. Você vai incorporando o quê? Açúcar. E o pior, o mais grave, não higieniza. Porque a mãe, o pai, não aprenderam a higienizar. E aí é que eu te pergunto, quem que te ensinou a escovar os dentes? Quem que deveria ser? O cirurgião dentista. Então nós estamos cometendo um grande equívoco do básico, que é a orientação de higiene oral, a valorização, para você minimizar os efeitos do que o açúcar pode destruir, dando uma condição de um crescimento saudável, e aonde a gente entra para entender toda essa dinâmica e auxiliar.
E eu acho, doutor, só para a gente finalizar, é, é muito bom saber que nós contamos com o senhor dentro da FACOP, com essa especialização, com esse curso, né? E conscientizar também nós da nossa classe que isso é importante, né? Deixar de lado os misticismos e coisas e realmente acreditar que todo tipo de tratamento, tudo que aquilo que pode ser feito para o bem, ele é válido. Então, gostaria de deixar aqui uma mensagem final, que o senhor faça um convite a todos aqueles que estão nos escutando, ouvindo e também assistindo, que se quer, para que possam também fazer parte do seu curso. Perfeito. Como que nós podemos fazer o contato com a tua equipe, né? Aonde o curso está disponível, né? De que forma a gente pode realizar o curso da homeopatia para cirurgiões e dentistas. Perfeito. O senhor pode olhar para aqui, para a câmera e falar direto. Colega, quero te fazer um convite. Se você tem empatia com aquilo que eu coloquei, da maneira como foi colocado, onde nós praticamos uma odontologia que é uma das melhores do mundo, vamos mudar um pouco o foco da aplicabilidade daquilo que a gente conhece. Vocês viram que eu estou atualizado em tudo aquilo que se fala de odontologia moderna, e eu quero que você tenha algo mais na sua relação profissional-paciente diferenciada, na valorização, na observação daquilo que você pode entender e compreender, aquilo que o paciente está te apresentando, as manifestações que são muito particularizadas. Vem conhecer um pouquinho essa forma de tratar. Você vai agregar valor à sua prática clínica, à sua especialidade, porque a homeopatia se cabe bem a todas as especialidades. Não existe uma ou outra que ela se melhor aplicável. Você vai ter condições de entender como que as pessoas podem receber esse cuidado diferenciado. É assim que a gente vê a odontologia moderna, de uma forma, uma abrangência, valorizando muito o indivíduo e não uma coletividade, mas valorizando a maneira particular como cada um adoece e cada um manifesta. Então eu faço o convite, vocês podem nos enviar um WhatsApp, né, 11 989 38 1111. 11 989 38 1111. Estou à disposição de vocês para esclarecer dúvidas, por uma aula, convite, enfim. Agradeço a oportunidade, André, da FACOP, mais uma vez. Então, especialização em homeopatia para cirurgiões dentistas é com o Dr. Mário e na FACOP. FACOP primeiro e inédita. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço a todos. Tchau.